Por trás de uma mulher irritada e nervosa, sempre tem o coitado do marido que não tem a mínima ideia do que ele fez de errado. O culpado disso não é nem dela e nem dele. O culpado se chama TPM, atenção pré-menstrual. Privilégio das mulheres, porque os homens não têm a visita mensal do Francisco. E junto com a TPM vem irritabilidade, cólicas, inchaço, dor de cabeça, alteração do apetite, dores das mamas. Então, ou seja, problemas hormonais, que também no período pré-menopausa também pode trazer aqueles fogachos. Então, tudo isso está relacionado com o seu hormônio. E é justamente disso que nós vamos falar. Mas além dos hormônios, nós vamos falar de um outro tipo de hormônio que talvez você não tenha ouvido falar. Chama-se prostaglandinas, que tem a função do hormônio, a ação do hormônio, mas que não é oficialmente reconhecido como hormônio, chamado prostaglandinas. É disso que vamos estar falando nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também visitar o nosso site para que você conheça o nosso trabalho, os suplementos da Anil, de origem japonesa, feitos também aqui no Brasil, e também as outras redes sociais como o Facebook e o Instagram. Todos esses fatores da TPM, como irritabilidade, dor de cabeça, inchaço, dores abdominais, edema, ganho de peso, tudo isso está relacionado com o metabolismo das prostaglandinas. Você já tinha ouvido falar de prostaglandinas? As prostaglandinas, ela tem a ação de hormônio, tem a função do hormônio, mas elas não são reconhecidas como hormônio. Qual a diferença entre hormônio e prostaglandinas? Os hormônios, eles são produzidos nas glândulas e circulam pelo nosso sangue. As prostaglandinas, elas não são produzidas pelas glândulas, mas sim por todas as células do nosso corpo, e ela fica ali aguardando o momento de entrar em ação. Os hormônios, eles têm uma ação mais global, integral. Ela é responsável pelo bom funcionamento do ciclo menstrual, pelo bom funcionamento, por exemplo, da gestação. Mas quando chega o dia da menstruação, quem entra em ação é a prostaglandina, né? Então a prostaglandina é que faz com que você tenha a menstruação de uma forma tranquila, sem o desconforto. Mas se a sua prostaglandina não estiver bem adequada, você vai ter todo esse desconforto que nós falamos. Assim como quando chega o momento do parto, a gestação toda é controlada pelo seu hormônio. Mas a hora do parto, a contração, para que você possa ter um parto mais confortável, é a ação da prostaglandina. Então, a prostaglandina, ela está relacionada com todo o sistema hormonal, ela regula o sistema reprodutor feminino e também tem outras funções dentro do nosso corpo. As prostaglandinas, elas, por exemplo, agem quando você tem uma lesão, por exemplo. Vamos supor que você leva uma pancada no canto de uma mesa. Então, aquela inflamação necessária para cuidar, para recuperar, é a ação das prostaglandinas. Assim como a prostaglandina, ela cuida, ela é responsável pela contração e pelo relaxamento dos músculos lisos. O que são músculos lisos? Diferente desses músculos que a gente usa para fazer a força das pernas, não é? São músculos que estão nas vísceras, por exemplo, no intestino, para que haja o peristaltismo correto, o músculo que envolve o estômago, para que haja uma boa digestão, né? Quando há um rompimento, por exemplo, de um vaso, né? Então a coagulação é comandada também pelas prostaglandinas, assim como a vasoconstrição e a vasodilatação também tem ação das prostaglandinas. E a replicação celular, a renovação celular, também tem influência das nossas prostaglandinas. Então as prostaglandinas, elas são muito importantes e elas têm algumas variedades. Tem a prostaglandina tipo 1 e tem a prostaglandina tipo 2 e outras. As prostaglandinas do tipo 1 são as anti-inflamatórias. Então, e as do tipo 2 são as inflamatórias. Então, o importante é que haja o equilíbrio dessas duas prostaglandinas, né? Então, isso é que vai fazer com que nós tenhamos o bom funcionamento de todo o nosso organismo. Agora, tanto o hormônio quanto as prostaglandinas, elas se originam de onde? Né? Das gorduras. Então, é muito importante que nós estejamos consumindo gorduras boas, da forma correta.
Mas o que existe hoje é uma gordurofobia ou uma lipofobia, onde as pessoas não se alimentam de gordura por achar que isso vai levar a uma obesidade e vai trazer problema de saúde. Mero engano. Então as gorduras são muito importantes para o nosso organismo e principalmente para a produção dos hormônios e dessas prostaglandinas. Nos nossos vídeos nós sempre falamos da importância dos ômegas 3, ômega 6 e ômega 9, porque os ácidos graxos, eles são essenciais. O que são essenciais? São substâncias que o nosso organismo não consegue produzir, então tem que vir de fora. Então nós temos que adquirir ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Ômega 3, aquele que nós já comentamos aqui, que são originários de linhaça ou mesmo dos peixes de alga fria, então são anti-inflamatórios muito importantes. O ômega 9, o ácido oleico que tem no abacate, que tem no azeite, também são fundamentais. E o ômega 6, o ômega 6, nós sempre viemos falando que o ômega 6, eles também são fundamentais e têm a ação inflamatória. Não que isso seja um problema, porque nós temos que também ter a inflamação, mas o mais importante é o equilíbrio das substâncias inflamatórias com as anti-inflamatórias. Mas especificamente no caso do ômega 6, que nós sempre abordamos a ação inflamatória causada pelo ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, na verdade, nós não temos falta, nós temos excesso, porque todos os óleos que as pessoas usam normalmente, principalmente os óleos vegetais refinados, eles são riquíssimos em ácido araquidônico. Então, matéria-prima para produzir essas prostaglandinas inflamatórias, nós não temos falta. Por isso que nós sempre falamos da importância do ômega 3, do ômega 9, que são anti-inflamatórias. Mas dentro dessa cadeia do ômega 6, também tem uma substância anti-inflamatória. E essa substância chama-se ácido gama-linolênico, mais conhecido como GLA ou AGL. Essa substância, ácido gama-linolênico, ele também, embora seja do ômega 6, ele tem uma ação anti-inflamatória. Por quê? Porque o ácido gama-linolênico, ele dá origem às prostaglandinas do tipo 1, que é anti-inflamatória. E o ácido araquidônico, que nós temos o excesso, eles produzem substância do tipo 2, as prostaglandinas inflamatórias. Então o importante é que nós tenhamos o equilíbrio desses dois. Quando há um desequilíbrio, e geralmente nós temos uma predominância do ácido araquidônico, que vem desses óleos vegetais normalmente, isso é que gera esses desconfortos, que seja da menstruação, ou que seja da pré-menopausa, não é? E que traz também todos esses problemas que nós citamos. Então o que nós precisamos fazer é consumir alimentos que tenham o equilíbrio das substâncias que produzem as prostaglandinas do tipo 1 e do tipo 2 de forma equilibrada. Hoje, como nós temos esse desequilíbrio, as inflamatórias estão dominando, por isso o nosso corpo está inflamado. Nós precisamos consumir bastante alimentos que têm ácido gama-linolênico, ou seja, o GLA. E qual é o alimento que tem a maior concentração dessa substância ácido gama-linolênico? É uma planta conhecida como flor de primula. Você já ouviu falar dessa flor? É uma flor que é originária da América do Norte e na semente desta planta se retira um óleo extremamente rico em GLA, ácido gama-linolênico, que vai produzir as prostaglandinas do tipo 1, ou seja, as anti-inflamatórias. O óleo de primula ela é muito utilizada para fins medicinais, no tratamento também de hemorroidas, de inflamação de garganta, de dores estomacais. Então nós temos que fazer uso desses óleos que tem essa grande quantidade do ácido gama-linolênico para equilibrar o excesso de substâncias inflamatórias. Agora, existem óleos comercializados no mercado em forma de a granel, em vidros e também em cápsulas. O mais importante e é mais saudável que você consuma em forma de cápsula, porque se ela estiver a granel, com o tempo ela começa a oxidar. Então, o ideal é que você faça a suplementação com óleo de primula. Inclusive, na Anil também nós temos este óleo com o nome de Primulanil.
O óleo de prímula, em geral, tem em torno de 7% até 10% do ácido gama-linolênico. A prímula da anil, ou seja, a prímula anil, né, você vai encontrar no mínimo sempre 10% desse ácido gama-linolênico. Você fazendo uso desse tipo de suplementação, você poderá ter benefícios, por exemplo, evitando TPM e os desconfortos, por exemplo, na menopausa. Ela reduz cólicas, reduz as dores nas mamas, melhora a alteração do humor, reduz fogachos na menopausa. Na pele, ela melhora a hidratação, a elasticidade e também a firmeza da pele. Quem está com dermatite, né, melhora os quadros de dermatite. Influencia muito também no controle da pressão e dos colesteróis. Quem bebe muito importante para fazer a reposição dos ácidos graxos essenciais. Aquela criança que não para quieta, hiperatividade infantil e não consegue se concentrar. Então também pode dar óleo de prímula, que com certeza vai ter um resultado muito bom. Na circulação, quem tem as pernas pesadas, não é? Quem está acima do peso, quem está com dificuldade, com problemas linfáticos, óleo de prímula também. Ajuda a diminuir distúrbios hormonais e aquelas dores nas mamas. Quem está com artrite, dores, né? Então inflamado, então esse anti-inflamatório também pode trazer um conforto. Assim como quem tem queda de cabelo por distúrbio hormonal, óleo de prímula também. Assim como acne de origem hormonal, também óleo de prímula, não é? Redução da neuropatia periférica, aquelas pessoas que estão com diabetes e pode ter alguma lesão, né, na região periférica que não há cicatrização. Então, óleo de prímula também pode ter uma ação muito importante. Você terá um resultado muito rápido, por exemplo, se estiver com a pele muito ressecada. Você também poderá ter benefícios, né, caso tenha eczema. E pode também até fazer o uso tópico desse óleo de prímula, ou seja, Prímula Anil. Se você se interessou, pode entrar no nosso site, né, procure mais informações sobre esse produto, procure aquele representante mais conveniente para você, retire todas as suas dúvidas e comece já a se beneficiar desse óleo de prímula. Muita saúde para você!